Principalmente a parte, mas é só um pequeno pedaço, porque a gente comentou isso aqui na aula de mercado de capitais, que seria praticamente a parte financeira internacional, mas alguns conceitos que são úteis, principalmente a parte de derivativos e como você segura, algumas garantias, a gente trabalhou um pouco no mercado de capitais. Então isso aí eu não vou entrar muito, é mais uma parte de introdução. E depois também vamos falar um pouco sobre a questão estratégica de competir internacionalmente. Mas isso aí vai mais uma pequena entrada no assunto em si, porque ambos os pontos, seja gestão financeira internacional e a própria gestão estratégica em empresas globais são disciplinas à parte que tipo, tem que ser tratadas isoladamente porque é muito conteúdo. Então eu vou tentar passar de uma forma mais sucinta, até mesmo para não ficar muito cansativo, já que são dois tópicos bem extensos. E vou começar a passar desde já também, assim libero vocês mais cedo. Eu sei que a partir de agora começa uma correria para todo mundo com TCC, seja em parte de questionário, seja em parte de escrever mesmo, então vamos tentar fazer acabar mais rápido. Mas só um detalhe também, hoje a atividade ela não é um questionário, tá? É apenas uma questão com base em um case que eu decidi para vocês. Assim como todos os trabalhos foram no primeiro bimestre, esses também vão ter como data limite o dia 15 de novembro. Perfeito? É um feriado ali em questão. Mas foi escolhido por causa que esse dia em particular é na semana que começa ali, tipo, antes da semana de provas começar. Então é essa data limite que dá tempo de vocês organizarem ali, me entregarem os trabalhos, dá tempo de eu corrigir, lançar as notas e vocês ficarem mais tranquilos logo cedo, já que o TCC vocês vão entregar somente depois disso, a apresentação depois ainda. Então são fases da vida que vão se encerrando. Mas vamos começar a aula então. Espera aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Só me avisem a partir do momento que todos começarem a ver minha tela. Opa, chegou alguém. Já tá ok, professor. Fechou. Tranquilo. Aquele mesmo esquema, tá? Se alguém ficar trancado para fora da sala, da sala virtual, qualquer coisa vocês me avisam que daí eu paro e abro lá a pessoa, porque às vezes o barulho não acontece, não vem. Então, ambiente internacional monetário, financeiro e estratégico. Hoje nós vamos ver os dois tópicos, então, está dividido a aula em duas partes, seria o ambiente internacional monetário e financeiro, e depois estratégia no ambiente internacional. Mas somente, como eu tinha dito, é mais uma introdução sobre os temas, porque o conteúdo em si é bem extenso. Então, o primeiro deles, ambiente internacional monetário e financeiro. Moedas e taxas de câmbio nos negócios internacionais. Grande parte do comércio internacional envolve conversão de moedas. Isso aqui você já está careca de saber, porque isso aqui é um assunto que passa direto no jornal. Qualquer assunto que envolve política ou economia está diretamente relacionado a esse ponto, principalmente a questão de desvalorização do real perante o dólar. Nós já falamos isso aqui em outras disciplinas também, e todo mundo sabe que é uma situação triste. Mas o que afeta principalmente os negócios internacionais? O quanto você realmente ganha fazendo negócios com o país depende diretamente do quanto que a moeda dele vale diante da quanto de qual que é a moeda em questão da matriz da empresa, onde realmente a empresa surgiu e está instalada, onde mora todo mundo que é dono da empresa e afins. Porque se você mora num país que a moeda, digamos, a economia local gira uma moeda fraca e, consequentemente, essas pessoas acabam tendo que comprar os produtos com valor menor e tudo mais, isso afeta a rentabilidade da empresa. Então é fundamental quando vai se decidir expandir um negócio, você realmente ter essa análise e por mais que você saiba, digamos que a moeda seja fraca ou forte, isso é muito relativo, o que depende realmente é a questão do risco que aquele país representa com a chance, por exemplo, de aumentar, desvalorizar ou valorizar aquela moeda. Isso influencia muito no negócio e realmente na viabilidade dele. Então, normalmente as empresas escolhem países que têm uma moeda um pouco mais estável para investir. Mas é claro que existem situações que a instabilidade pode gerar algum tipo de rentabilidade diversificada ali no sistema. Então, isso aqui tende a ser um pouquinho relativo. Mas, normalmente, os países investem naqueles países que estão se sentindo, digamos, um pouco mais confortáveis em relação à economia e estabilidade política daquela região. O risco cambial surge em decorrência das oscilações no valor de uma moeda em relação a outra. À medida que as taxas de câmbio oscilam, isso também ocorre com as perspectivas de negócios internacionais. Então, se eles veem, por exemplo, que nem aqui agora no Brasil, que o real está valendo, eu nem sei porque eu não acompanhei essas últimas 2 semanas, sei lá, 5,5 em comparação ao dólar ali, ele vale 5 vezes menos aproximadamente, isso aí já torna o cenário bem mais instável. Principalmente se você decide arrecadar dinheiro nessa região. Todo mundo já deve ter visto, pelo menos de relance, alguns produtos que são importados que estão com preço já previsto no Brasil, de PlayStation 5, que está para sair por R$ 5.000.
Esse tipo de cenário não é totalmente desfavorável, porque vai ter gente que vai pagar R$ 5.000 no produto. Mas o lance é que se fosse por 2.500, teria muito mais gente que compraria. Então tem que ter uma boa análise desse tipo de ponto, porque isso aqui realmente afeta, no fim das contas, a quantidade máxima de venda, dependendo daquilo que você está querendo vender naquele país. Muitas coisas, se for tentar vender, por exemplo, a indústria alimentícia, realmente, farmacêutica, são indústrias que as pessoas tendem a comprar mais, por mais que esteja um valor muito desfavorável. Mas algumas outras, isso realmente pode afetar a viabilidade do negócio, dependendo da quantidade de vendas que a empresa teria que fazer para realmente atingir o ponto de equilíbrio. A fuga de capital refere-se à tendência de investidores internacionais reduzirem radicalmente seus investimentos em uma moeda que está desvalorizando. Então é esse detalhe. Isso aqui é um problema ainda maior. A gente viu aquela questão do que influencia realmente, por exemplo, a bolsa de valores. E querendo ou não, o que mais afeta muitas vezes é o medo da sociedade. Se a população, em massa, decide retirar o dinheiro de uma empresa, por exemplo, o valor dessa empresa, o valor daquelas ações vão reduzir drasticamente, porque realmente a demanda por aquela empresa caiu. E isso, querendo ou não, influencia muito várias questões do mercado diferente. Então a fuga no capital é exatamente esse detalhe. Quando acontece apenas uma situação na empresa, que faz muitas pessoas saírem daquele país, basicamente relacionado ali à moeda desvalorizando. Então existe essa fuga de capital porque a moeda começa a desvalorizar, então consequentemente o que está naquele país tende a desvalorizar também o que está convertido na moeda local. Então muitas empresas começam a fazer um desinvestimento naquela região, e isso acaba afetando aquela economia mais ainda e fazendo o valor daquela moeda descer mais ainda. Porque não, isso é um pouco que a gente está enfrentando no país. Olha que legal, está praticamente tendo um estágio de fuga de capital. Ó. Não é legal, é triste. Como as taxas de câmbio são determinadas? Pelo crescimento econômico, o aumento do valor de bens e serviços em um país. Então, se aquele país está tendo bastante investimento, isso afeta o valor da moeda. Pela inflação, que geralmente é acompanhada por uma diminuição no valor da moeda envolvida. Isso pode acontecer por mais de um fator diferente, mas uma coisa que pode influenciar, por exemplo, é a impressão de mais moeda, querendo ou não, dilui o valor, aumenta, na verdade, a quantidade de moeda em circulação naquela região, isso acaba fazendo que as moedas que estão naquele país acabem desvalorizando por si só o poder de compra delas. Então isso aqui é uma questão que acaba virando facilmente uma bola de neve, tá bom? Porque quanto mais crítico começa a ficar a situação do país, mais medidas esperadas ele começa a fazer e, querendo ou não, isso mais afeta a economia como um todo. Então, às vezes, para preservar de um lado, você acaba ferrando de outro. Por exemplo, às vezes, para preservar emprego, você faz um intervencionismo um pouco maior, por exemplo, ou para manter o governo com todas as suas contas em dia, então ele imprime mais dinheiro para pagar suas contas, isso acaba gerando um efeito em cascata que acaba prejudicando a economia ainda mais. Não estou dizendo que isso aqui é uma coisa que é sempre errado no caso de se intervir, muitas vezes vale mais a pena se pensar no bem-estar da sociedade, pelo menos por um tempo, para passar por uma situação crítica, do que realmente criar dívidas ali e tudo mais. Então, tudo tem seus momentos, mas tem consequências econômicas também. Pela psicologia de mercado, devido ao comportamento imprevisível dos investidores, sobretudo quando agem em massa. Se os investidores em massa decidem tirar o dinheiro de uma região, consequentemente, essa moeda também vai acabar desvalorizando porque tem menos capital inserido naquele país, menos investimento, o poder econômico e aquisitivo do pessoal diminui, a quantidade de pessoas empregadas também, a qualidade de vida desce. É uma consequência. Quando as pessoas começam a comprar menos, começa a afetar a economia como um todo. Pelo déficit de superávit comercial, então se aquele país exporta mais do que importa, consequentemente vai ter um superávit e provavelmente a moeda dele vai começar a valorizar também. Então, é uma série de fatores que, em conjunto, afeta a valorização de uma moeda. O ruim quando a gente está numa crise econômica e política, um fator negativo começa a afetar os demais e tudo começa a atuar em conjunto para ferrar cada vez mais o valor da moeda. E é basicamente o que a gente está vivendo agora. A ação governamental na influência das taxas de câmbio é amplamente referida como intervenção cambial. Teve aquela uma manobra que o Paulo Guedes fez, acho que, se não me engano, investindo e comprando em dólar, para conseguir preservar também a questão econômica do país e tentar dar uma segurada na ascensão do valor do dólar perante o real. Isso foi, se não me engano, meio que no começo do ano, meio envolvido ali também na questão do Covid junto. Foi praticamente na mesma época ali do início da crise como um todo. Então isso aqui é uma coisa amplamente, é uma atitude amplamente executada também para conseguir evitar problemas. Às vezes isso aqui é feito, digamos, por período curto, somente para passar uma crise, manter a situação do país estável, e logo em seguida os problemas que estão levando àquela pequena crise econômica já cessam por si só, então essa intervenção praticamente não gerou muito impacto, porque ela segurou, estabilizou a situação do país, mas na sequência, essa situação caótica diminuiu por si só, então o intervencionismo por si só poderia também se encerrar. Então, é uma situação que tem medidas que são cabíveis em momentos cabíveis também, porque evita que o país passe por uma crise e também encerra essa questão que eu falei de um problema em bola de neve. Próximo.
Sistema internacionais monetário e financeiro refere-se à estrutura, regras e procedimentos institucionais pelos quais as moedas nacionais são convertidas entre si. Então, obviamente, já como envolve naturalmente o conflito de vários interesses diferentes, de países e instituições diferentes, tem que ter agentes mediadores para que ambos saiam felizes ou infelizes de uma maneira proporcional. Perfeito? Então, tem sistemas que regulamentam esse tipo de transação, esse tipo de funcionamento. Inclui acordos institucionais que os países adotam para administrar as taxas de câmbio. Esse sistema inclui o mercado cambial e bancos centrais de cada nação, os tesouros nacionais, os bancos comerciais e órgãos supranacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Sistemas internacionais monetário e financeiro. O sistema financeiro global é um conjunto de instituições financeiras que facilitam e regulam o fluxo de investimentos cambiais e capital no mundo. O sistema abrange os sistemas bancários nacional e internacional, o mercado internacional de obrigações, o conjunto de bolsa de valores nacionais e o mercado de depósitos bancários denominado em moedas estrangeiras. Alguns desses agentes a gente falou um pouquinho mais na disciplina de mercado de capitais, seja com foco aqui na nossa economia nacional, ou também a gente pode ter tratado algumas coisinhas internacionais também, porque nem a parte de derivativos mesmo tratava desses pontos, em questões de garantias e tudo mais. Essa interconexão pode fazer com que uma crise financeira ou monetária de um país espalhe-se rapidamente para os outros. Qual que é o problema aqui quando a gente vê, por exemplo, uma crise financeira mundial, o que que acontece? O problema é que está tudo conectado. Então é comum, por exemplo, que essa situação, muitas vezes do efeito de cascata e manada que o pessoal faz em questões de desinvestimento e afins, acaba afetando mais países. Porque muitas vezes tem relações comerciais entre esses países fazem investimentos mútuos, esses países investem em moedas uns dos outros como questões de garantia, então está tudo conectado. É muito fácil realmente um país entrar numa crise feia, principalmente um país que seja enorme, como o próprio Estados Unidos, por exemplo, e acaba afetando muitos países que têm investimentos nesses locais. Então, essa conectividade tem a vantagem de garantir e realmente dar garantias a mais para o sistema funcionar de uma forma mais legítima e funcional, mas ao mesmo tempo ele aumenta também a questão do risco, porque estamos todos na mesma cesta. Então, é fundamental para que o sistema funcione, dando essas garantias, mas também acaba implicando em alguns riscos diferenciados. Mas, por outro lado, também não teria outro jeito de funcionar se não fosse dessa forma toda emaranhada. Então, querendo ou não, é o jeito e é o funcionamento e não tem muito o que se fazer contra isso. Principais participantes do sistema monetário e financeiro. Os principais integrantes incluem empresas que adquirem grande volume de câmbio no curso de negócios internacionais. As ações também têm bolsas de valores nacionais e mercados de obrigações, onde ocorre comercialização de títulos e obrigações. Aquele negócio, se você compra, por exemplo, o direito de comprar dólar, você tem que ter alguém que te garanta esse direito de comprar dólar, porque se alguém só te vender um papel e depois for exigir simplesmente alguém não querer te vender, não dá para fazer nada. Então, tem um sistema que garante essa confiança e esse funcionamento. Cada país possui um banco central que vai normatizar e regular e normalmente também fiscalizar em algumas situações o funcionamento desse sistema que a gente fala do negócio internacional entre si, simplesmente essa questão de câmbio, entre outras coisas. Então, todos os países possuem sua regulamentação, seguindo ordens e órgãos, digamos, superiores de maneira internacional, que são criados por uma espécie de associação entre países diferentes. Principais participantes do sistema monetário e financeiro, temos o Banco Mundial, que é um órgão internacional que oferece empréstimos e suporte técnico para países de baixa renda e média com o propósito de reduzir a pobreza. Então ele pode criar sistemas de investimento em países, digamos, que estão em fase de desenvolvimento, ou países que estão passando por certas crises, para tentar evitar a situação caótica que esses países estão passando. Um detalhe aqui é que também às vezes isso aqui não tem somente um cunho filantrópico de tentar ajudar especificamente esses países. Às vezes você estabilizando países que estão passando por crise, você consegue ajudar o sistema como um todo também. Então, querendo ou não, isso acaba sendo interesse de todos. E também, se tiverem economias mais fortes, mais empresas grandes podem se mudar para essas economias também, se instalar nelas e acabar desenvolvendo negócio e acabar aumentando as possibilidades de ganhos. Então isso também envolve outros interesses. Então por isso que às vezes você fazer uma ajuda, por exemplo, em um determinado país pode desencadear boas situações econômicas para outros lados também. Temos o Fundo Monetário Internacional, o FMI, constitui um importante órgão internacional que visa estabilizar as moedas por meio do monitoramento dos sistemas de câmbio dos países membros da concessão de empréstimos às economias em desenvolvimento. Percebi que não coloquei nenhuma vírgula aqui. Mas enfim, também tem esse mesmo cunho de acabar ajudando o sistema a funcionar melhor e também a permitir outros desenvolvimentos por aí.
Essa é a parte financeira que eu ia trazer para vocês. É simplesmente para poder mostrar que esse sistema tem uma lógica que ele opera, tem uma regulamentação, tem agentes envolvidos. É importante saber isso aqui como funciona para não ficar de uma forma totalmente largada e também entender também alguns riscos que estão inseridos. Nós falamos nas últimas aulas também muitos riscos que estão envolvidos na parte de fazer investimento internacional, mas principalmente relacionados à parte da interferência da cultura local diante da cultura da empresa. Isso pode gerar alguns desdobramentos bem específicos, como a não aceitação de um produto ou serviço. Mas o problema, quando você sai do teu próprio país, você começa a se inserir num espaço que tem muito mais caos do que você está acostumado, tem muito mais variáveis, e a moeda, que não, é uma delas. Apesar do negócio estar totalmente bem planejado, por exemplo, realmente tem uma estratégia válida, e uma empresa vai instalar no país com a estratégia perfeita, mas esse país corre riscos específicos de câmbio, isso aí é um problema sério de qualquer forma, porque isso compromete todo o planejamento da empresa. Isso pode realmente fazer uma empresa que tem uma estratégia perfeita, tem uma aceitação de produto perfeito, acabar se dando mal em um país. Ou muitas vezes dando certo, só que não dando certo da maneira que a empresa que é dona daquele investimento queria que desse. Então, são alguns apontamentos que tem que ter uma noção quando vai fazer um investimento que seja fora do seu país. Perfeito? O que acontece quando a pessoa quer especular e quer realmente investir em situações internacionais? Quando você não é, digamos, não faz investimento direto estrangeiro, mas você quer investir comprando ações, por exemplo, participando de fundos de investimento e afins fora. Muitas vezes você pode fazer um entrelaçamento de compras diferentes que vão amarrar situações diferentes de maneiras que elas se equilibrem entre si. Então, por exemplo, você vai ter contratos em garantia, caso um cenário dê merda, você vai ter alguma espécie de contrato que te garante uma estabilidade maior. Isso nós vimos no mercado de capitais lá. Mas é uma situação que realmente começa a equilibrada. O problema é quando você está investindo diretamente com capital, criando uma empresa, um serviço, um produto num determinado país, você sair disso é muito mais difícil. E também é muito mais difícil você conseguir planejar essas garantias. Você pode planejar garantias, por exemplo, tendo contrato para comprar commodities ou contrato para comprar moeda em si. Você consegue ter esse equilíbrio. Mas a dinâmica para manter esse equilíbrio ativo é muito mais complexa e você corre muito mais risco porque tem investimento naquele local muito maior e tua barreira de saída também, de pegar e vender o que você investiu lá e conseguir o dinheiro de volta, é muito mais difícil. Primeiro, porque é uma empresa, não é simplesmente um papel que tem uma bolsa que regulamenta aquilo e tem um sistema otimizado para propiciar aquela venda. É muito mais difícil você vender, por exemplo, bilhões de algo do que vender algumas unidades daquilo que totaliza alguns milhares de reais. Óbvio que a escala se torna bem instintiva e óbvia nesse quesito do porquê é mais fácil sair do investimento que você faz por meio de mercado de capitais e do investimento que você faça direto em algum país. Perfeito. Alguma dúvida até aqui? Eu falei bem rápido e falei bastante coisa diferente. Tudo certo, pessoal? Professor, Oi, diga. eu tenho uma dúvida a respeito, quando você disse assim, quanto às moedas, né? Quanto ao Uhum. valor da moeda. No nosso país, por exemplo, o real está desvalorizando por causa disso? Sim, é que é uma questão que realmente influencia nessa questão da valorização da moeda. A quantidade de capital que o nosso país concentra, a quantidade de dinheiro que realmente tem aqui dentro circulando. Querendo ou não, o mecanismo é bem parecido que faz influenciar, por exemplo, o valor realmente de uma ação. Quando muitas pessoas querem comprar a ação de determinada empresa, tem uma espécie de algoritmo que calcula e o valor daquela ação começa a subir. Isso acontece também com as moedas nacionais. Isso também tem outras questões envolvidas, por exemplo, se muitas pessoas quiserem comprar dólar, por exemplo, o valor do dólar também sobe. As regras baseadas na economia acabam afetando como um todo. O problema é quando um país ele tem pouca confiança econômica ou política, quando, por exemplo, esse país não tem mais garantias de que realmente as empresas que vierem aqui se instalar aqui, ou pessoas que são investidores internacionais, mandem seu capital para as empresas daqui. Quando o país não consegue mais fornecer garantias que tudo vai dar certo aqui no país, isso começa a criar aquela fuga de capital ou simplesmente um desinvestimento no país. Isso acaba cada vez acirrando cada vez mais a situação. Porque pensa, quando o nosso país começa a ter que comprar mais coisas de fora e começa a ter que, digamos, realmente começa a exportar menos, tudo bem que quando o dólar dá uma desvalorizada, tem um plot twist ali que faz a gente acabar exportando mais. Mas quando realmente começa a diminuir a quantidade de investimento internacional que vem para o nosso país, acaba ficando a situação que nós estamos agora. E isso é uma cascata, porque se grandes investidores começam a tirar seu capital de determinado país, se grandes empresas, por exemplo, que nem a Sony, que anunciou que vai sair do Brasil no próximo ano e tudo mais, quando essa situação começa a ficar cada vez mais transparente e mais empresas começam a sair, isso começa a estimular que outras empresas também comecem a sair e que empresas que estivessem planejando vir para cá desistam de vir também. Então, isso é uma bola de neve que acaba cada vez prejudicando mais a situação econômica. E o problema é que quando a gente sabe que, por exemplo, que está tendo menos investimento, está tendo menos empregos e afins, cada vez é necessário mais capital
e investimento propriamente dito do governo para sanar essas dificuldades. Então, consequentemente, o governo começa a assumir mais dívidas, e começa a endividar internamente ou externamente, tanto faz, e começa a se complicar cada vez mais. E isso só aumenta essa desconfiança. Então, é complicado, por exemplo, reverter. E é muito, quer falar, inocência, de certa forma, esperançoso demais as pessoas acreditar, por exemplo, que uma pequena mudança realmente afetaria muito, igual, por exemplo, o resultado da eleição, iria fazer muito cair o valor do dólar. Podem ver que isso realmente não aconteceu, porque essa situação realmente é uma bola de neve, é difícil você conseguir reverter ela a curto prazo. A longo prazo é possível que, tipo, que em poucos anos realmente a situação se estabilize, mas ainda assim leva tempo. Então, existe uma pressão, por exemplo, da especulação das pessoas? Não, vai mudar o presidente, então esse presidente novo vai atrair mais investimentos para o país. Mas essa questão da especulação em si tem um valor limitado, digamos, enquanto afeta a situação. A base tem que estar bem feita para essa situação realmente ficar estável de uma vez por todas, não ficar flutuando. Porque se for ver, sei lá, de abril até agora, consequentemente, o valor do real perante o dólar ali foi subindo, subindo, subindo. Mas teve uns períodos que ele caiu 40 centavos, teve períodos que ele subiu ali uns 30 centavos, e assim foi dando. Podem ver que essas variações em si, elas circulam em torno de uma média de subida crescente. Então, a especulação em si, um pronunciamento, uma postura do governo, afeta essa relação. Mas também afeta numa proporção que seja, digamos, meio baixa. Precisa ter medidas factíveis para isso mudar. Então, tudo é muito relativo. Por exemplo, a expectativa do povo, a expectativa realmente do mundo diante de um cenário afeta. Mas esse cenário e essa situação realmente se comprovar concreta e válida afeta muito mais, de uma forma muito maior. Ok, professor, obrigado pela explicação. Agora entendi realmente o que está acontecendo. Tipo, esse mercado de questão de moeda tem muitas variáveis. Ele realmente é bem mais complexo ainda disso do que eu falei. Mas tem que ser estudado isoladamente, assim, porque é muito conteúdo. E tem muitas coisas envolvidas em geral. Mas normalmente o que está afetando nosso país é uma crise, e também, por causa do Covid, que não é uma crise que tende a ser mundial. Então, os países que estão, digamos, são menos. Eu ia falar maciços, mas não é a correta palavra. Quando são menos consistentes, são menos, digamos, são mais antifrágeis, assim, eles realmente conseguem se manter melhor no cenário caótico. Mas tem outras variáveis também que afetam, tem países grandes que estão se ferrando também. Então, é caos para todo lado. E é uma situação que é difícil você imaginar como sair, porque aquilo não é uma situação nova. Tudo bem que teve, sei lá, doenças de 100 anos atrás que criaram um caos parecido, mas faz muito tempo e a gente não tinha um sistema de gestão de dados tão bom quanto a gente tem hoje em dia, né? Então não tem tantos registros exatamente assim de como lidar. O que vamos falar agora é um pouquinho da estratégia no ambiente internacional. Eu sei que você deve estar cansado de falar de estratégia já justamente por causa das disciplinas de terça-feira, mas pela boa notícia vocês não têm aula na próxima terça, né? Então, aqui é somente mais um pouquinho de estratégia, mas de outro foco. O que essa parte disciplina especial vai focar? É porque normalmente as empresas, quando vão sair do país, elas têm umas abordagens específicas, uma maneira específica de agir. Seja por meio de concessão, de licenciamento, a estratégia que for, de parceria, quando vai entrar no país, tanto faz. Mas tem algumas posturas específicas herdadas que nós vamos falar agora. O papel da estratégia de negócios internacionais consiste em um plano para a organização, para que a organização diferencie, se faltou um que ali, em relação aos seus concorrentes e configure as suas atividades de valor agregado em escala internacional. É diferente, por exemplo, a postura da empresa que ela vai adotar no país diante dos demais, porque, igual nós já tínhamos falado anteriormente, tem uma diferença cultural aqui. Mas essa diferença cultural não é somente as questões de, por exemplo, que as pessoas têm preconceito ou não, do que as pessoas gostam e não gostam. Tem um valor mais intrínseco do que realmente acontece, do que as pessoas realmente estão dispostas a comprar, outras relações, por exemplo, de atendimento e serviços e demandas específicas, e por aí vai. É muita coisa diferente que muda de um país para o outro. Então é importante a empresa decidir como ela vai se portar diante dessas questões. A estrutura é integração e responsividade. A responsividade local refere-se ao atendimento às necessidades específicas dos consumidores de cada país anfitrião. O que muda aqui de empresa para empresa? Tem empresa que ela vai adaptar completamente seus produtos e serviços de acordo com aquele país. E, consequentemente, quando tem algum problema relacionado aos seus produtos e serviços, ela vai criar adaptações e atendimentos específicos para conseguir superar esses problemas. É fácil ver, que nem o exemplo que eu trouxe anteriormente do McDonald's, que ele tem produtos específicos, sanduíches diferentes para cada país que se instala.
Porque isso aqui, querendo ou não, faz uma grande diferença de acordo com a cultura local. Se determinada cultura local, por exemplo, gosta de Milka, ele vai pegar, que nem no caso da Argentina, e vai fazer um McFlurry Milka. Já no Brasil, como o Milka ficou um tempo fora e tal, não vai ter um McFlurry Milka, vai ter o McFlurry, sei lá, o Maltine. E assim por diante. Essas pequenas adaptações fazem muita diferença no mercado global. E tem empresas que vão se adaptar bem, que nem no caso do McDonald's faz pequenas adaptações, tem algumas outras que fazem grandes adaptações e realmente mudar o produto, e tem algumas outras que vão fazer simplesmente nada, e vão estar meio com uma tentativa e erro, e é possível que dê certo, que aquele, por exemplo, realmente aquele país que ela se instalou absorva bem aquela diferença cultural, mantendo as características originais, e vai ter algumas situações que não, a empresa vai quebrar, e tá tudo bem, porque essa é a estratégia dela. Nós já vamos falar mais um pouquinho disso aqui daqui a pouco. A integração global refere-se, aqui escrevi errado também, nossa, hoje está cheio de errinho, hein? Refere-se à coordenação das atividades da cadeia de valor de uma empresa dentre os países, para atingir eficiência, sinergia e fertilização cruzada em um nível mundial, tirando o máximo proveito das similaridades entre eles. O principal desafio está em decidir o grau de responsabilidade local que uma empresa deve ter em comparação com até onde deve ir para integrar seus negócios mundiais. Porque qual que é a questão? É importante para a empresa ela ter processos rígidos e integrados, de maneira que toda empresa tenha uma gestão única e assertiva. É importante que, no caso, os valores propagados pela empresa sejam iguais em torno do mundo. Mas a questão é, existem necessidades de adaptação em alguns lugares. Então, até que ponto realmente vai ser aceitável essa adaptação, ou vai se tentar forçar uma situação para se, digamos, empurrar a empresa para dentro daquele local? Não existe uma resposta certa ou errada de realmente o quanto que a empresa tem que se adaptar e o quanto que ela tem que reagir ao mercado local e realmente entregar aquilo que aquela região quer. Mas existem maneiras, digamos, de um bom senso, e depende muito do que a estratégia da empresa quer, do que realmente de como ela quer ser reconhecida. Então, vocês vão ver, por exemplo, empresas automobilísticas que em algum país, por exemplo, que nos Estados Unidos, eles entregam produtos 100% completos. Carros excelentes, mas por um preço que o pessoal consegue pagar lá. Mas existe também no Brasil que até o airbag o pessoal tira, e se fosse possível, até o volante seria opcional, e você teria uma barra de ferro ali, uma coisa para girar e fazer o carro virar. Então, é muito relativo. Tem empresas, por exemplo, que não vão aceitar as adaptações. Vou dar um exemplo da indústria automobilística mesmo. Por exemplo, a BMW. Se eu não me engano, pelo menos até um tempo atrás, acredito que ainda seja assim, por causa da própria proposta de valor da empresa, ou da própria Mercedes também, eles não sucateiam o carro, então eles não vão baratear muito o veículo ali. Talvez talvez alguns detalhes ou outros, principalmente por questões de políticas da região, mas em geral os carros são idênticos, eles passam sempre o mesmo valor. Se comprou aquele carro, você sabe que é um carro que vai ter um conforto X. É diferente que nem no Brasil, por exemplo, vamos pegar, sei lá, a Volkswagen mesmo, que tem uns carros que são totalmente pelados, que não tem, tipo, todos os vidros são manuais e afins. Então, e se for ver esse mesmo carro em outro país, pode ser que o carro sempre seja completo também. Mas no Brasil, para baratear mesmo e para atender a demanda do mercado, você pega IDP no carro. Isso depende muito de como a empresa quer ser vista. BMW e Mercedes querem ser vistas com excelência no mercado, qualidade, imagem, estética e tudo mais. Já os outros carros são mais relacionados à questão custo-benefício, então eles podem ter um pouquinho mais de abertura nessa questão da responsabilidade local. Perfeito? Responsabilidade local, então essa capacidade da empresa de quanto, digamos, ela realmente vai responder às demandas do mercado e vai se adaptar a elas para conseguir entregar um serviço ou um produto que seja adequado àquela região. Estratégias distintas decorrentes da estrutura de integração e responsabilidade. Então aqui nós temos 4 estratégias diferentes. Perfeito? Vocês vão conseguir identificar, acredito que exemplos naturalmente sobre isso aqui. Replicação doméstica. A empresa considera os negócios internacionais como distintos e secundários em relação aos domésticos. Multidoméstica. Eu separei em grupos de 2 e vou explicar aí juntos, para vocês verem a diferença. Constitui um enfoque mais comprometido, enfatizando a entrada via IDE, mas em que os gestores reconhecem e salientam a diferença entre os mercados nacionais. Então, a primeira deles, no caso, a aplicação doméstica, eles pegam a estratégia original da empresa, no caso, por exemplo, uma empresa bem tradicional, e pegam e levam ela para um outro país, mantendo os mesmos valores, perfeito? Eles mantêm a identidade local. Então você replica o que deu certo no país para os próximos. E assim vai indo, você não adapta quase nada praticamente. É a fórmula de um país deu certo, vão repetir em outros. Isso acontece também em alguns fast foods, perfeito, que tentam manter ainda mais a característica. Na região de Curitiba e afins, a gente não tem tantos fast food, por exemplo, internacionais, quanto teria em São Paulo.
mas em algumas empresas é fácil ver esse tipo de situação. Se não me engano, a Dunkin' Donuts e a KFC, eles têm bem essa questão de manter fielmente o que é fornecido em um país ou em outro. Se não me engano, o próprio Starbucks também ele tem uma questão mais estável assim também. Então eles replicam muito o que dá certo no país, com bem poucas adaptações, porque para eles o valor original é o que mais importa. Multidoméstica. Aqui já tem um pouquinho mais de adaptação e cada país é tratado de uma forma um pouquinho diferenciada, perfeito? Em questão de fast food também é fácil identificar alguns modelos, como por exemplo o próprio McDonald's. Mas aqui também tem os desenvolvimentos de um pouquinho mais e um pouquinho menos. O que vem interessante aqui, principal, é no próximo slide. Estratégia global. Visa integrar os principais objetivos, políticas e consequências de ações em um todo coeso, primariamente destinado ao mercado global. Por exemplo, a Hyundai no mundo. A Hyundai, que eu já tinha mostrado para vocês, ela é meio que uma empresa que é a marca da casa, então ela utiliza bem uma única marca para vários serviços diferentes, e em volta do mundo inteiro ela tem uma estratégia muito similar. Ela passa o mesmo valor relacionado ao custo-benefício. É comum até se ver em mídias, por exemplo, o pessoal questionar a questão do Hyundai como sendo um carro custo-benefício. Então é capaz de alguém fazer bullying, sei lá, num filme norte-americano, por exemplo, de alguém ter um Hyundai sobre isso. É comum ter esse tipo de situação porque ele realmente foca na questão do custo-benefício em torno do mundo todo. Então é uma estratégia única de valor. Todo mundo, no mundo inteiro, vai enxergar os veículos da mesma forma. Isso também tende a ser transpassado, digamos, para outros produtos em geral. Então, estratégia global, a empresa não necessariamente tenta manter a cultura original do seu país, mas ela faz uma estratégia de uma maneira que ela quer ser vista no mundo inteiro da mesma forma. Estratégia transnacional, a empresa esforça-se para ser mais responsiva às necessidades locais, sem deixar de reter a máxima eficiência global e destacar a aprendizagem global e a transferência de conhecimentos. Então aqui ela tem uma pequena responsividade, mas a estratégia global sempre norteia o máximo possível. Então aqui não há grandes adaptações, mas ainda assim ela se adapta, mas sempre mantendo a estratégia maior como enfoque. Isso aqui em empresas internacionais é o mais comum de ser visto, tá bom? Porque muitas vezes, principalmente em países em desenvolvimento e afins, ou países emergentes, é comum uma supervalorização do exterior, realmente o que é o global, a cultura globalizada. Você vai ver em vários países que tem, começa a desenvolver, começa a gostar muito da cultura norte-americana e assim vai indo. Então as pessoas valorizam essa cultura internacional, então naturalmente elas gostam dessa, digamos, percepção que a marca internacional realmente tenha. Então, eles nem demandam tanta adaptação assim, somente o mínimo necessário para se adaptar àquela região. Essa aqui é muito comum, tá? Essas duas, na verdade, são, mas estratégia transacional acaba sendo aquilo que mais dá certo, porque você consegue manter aquela eficiência de gestão internacional entre várias empresas, digamos que pertencem ao mesmo grupo, ou várias empresas filiais da mesma empresa ali, mantendo uma sinergia entre elas, mas mesmo assim tendo processos rígidos que permitem pequenas adaptações e instalação em cada local. Isso aqui é um know-how bem difícil de adquirir. Acho que dá para imaginar que ele realmente não é uma coisa fácil de ser atingida por qualquer empresa. Mas a partir do momento que se dá certo isso aqui, provavelmente a empresa consegue se instalar em vários países diferentes sem grandes dificuldades. Como desenvolver uma empresa global? Valorizar a competência global e as habilidades interculturais, adotar uma única linguagem corporativa e promover a interdependência entre a matriz e as suas subsidiárias. Aderir a padrões éticos globalmente aceitos e a cidadania responsável. Desenvolvimento de equipes globais, reservas globais e talentos e o sistema de informações globais. Só um segundinho aqui. Vocês podem ver, por exemplo, que não necessariamente não são coisas fáceis de serem atingidas aqui. Mas normalmente, quando a empresa já começa a se desenvolver para esse norte, fica mais fácil de você conseguir chegar e atingir um ponto de maturidade nisso aqui. Então, você vai ter que, logicamente, começar a preparar os funcionários de uma empresa, antes de expandir de um país para o outro, a ter essa maior recepção em culturas diferentes, essa maior rigidez dos processos, que facilitaria, por exemplo, se a empresa fosse expandindo. E um detalhe interessante também é que esse know-how e essas competências não são desenvolvidas unicamente, por exemplo, de um país para o outro. Muitas vezes uma empresa, quando ela começa a crescer nacionalmente, ela já começa a desenvolver algumas competências como essa, porque ela pega e começa a se pulverizar mais dentro de um país, por exemplo, se for um país grande que nem o Brasil, logicamente vai ter várias culturas diferentes dentro do mesmo local. Então, fazer essa pequena gestão em culturas diferentes, em locais diferentes, mas de uma forma mais controlada no país, já é um bom estágio para adquirir essas competências aqui. Então, isso aqui seria um ponto. Essa questão de aderir padrões éticos globalmente aceitos e cidadania responsável já envolve uma imagem da empresa como um todo. Então, a empresa já tem que se adaptar aos seus valores, missão e tudo mais que tiver relacionado ali aos nortes da empresa para valores que são aceitos eticamente no mundo inteiro. Isso aqui facilita a adesão dessa empresa e por outros países ali também. E
essa questão, principalmente, de você conseguir gerir pessoas, é algo particularmente difícil, porque se a cultura dos países são diferentes, as pessoas que vão trabalhar na empresa também vão atuar de maneiras diferentes dentro da empresa. Então, é uma coisa complexa por si só, mas a empresa que quer se internacionalizar, ela tem que se acostumar a tentar fazer isso aqui, seja fazendo pessoas trabalhar em home office em outros países já dentro da empresa, ou algo assim, para começar a adquirir o conhecimento necessário para conseguir fazer essas transformações aqui em geral. Como colocar a mudança organizacional em ação? Deixa eu tomar uma água aqui antes de continuar a falar. Formular uma estratégia global, desenvolver uma estrutura organizacional adequada. Então, você tem que adaptar a empresa de uma maneira que ela consiga ser, digamos, ser aceita no maior número possível de países diferentes. Prover liderança visionária, realmente tem que ter pessoas engajadas para conseguir levar uma empresa de um país para o outro, isso aqui não é uma atividade fácil, dá para ver só por todos os obstáculos, a gente vai falando de aula após aula, torna-se cada vez mais complexo. Cultivar uma boa cultura organizacional, porque se a ideia é que os funcionários trabalhem de uma forma, digamos, similar entre países diferentes, locais diferentes e tudo mais, a empresa passar uma cultura única que todo mundo consiga perceber facilmente afeta bastante as coisas. Ou seja, tiveram disciplinas específicas que tratam da questão da cultura organizacional e sabem que ela é importante. Tem empresa que realmente ignora essa questão, isso aqui é um grande problema, porque se você não cria uma cultura organizacional da empresa, alguma cultura organizacional é criada naturalmente. E naturalmente essa cultura organizacional também vai sendo criada ao mesmo tempo para mesclar aquilo que você quer. Então, se você quer manter uma boa cultura, tem que se esforçar bastante para isso. Refinar e implementar processos organizacionais. Cuidado com esforços altamente ambiciosos. O que acontece? Tem empresas que começam a crescer muito rápido, principalmente startups. E normalmente as empresas têm que se estruturar processos e sistemas dentro delas de uma forma bem rápida também. Então, quando você quer realmente dar passos muito largos, isso pode gerar alguns problemas, porque os processos em si não estão maduros o suficiente para você fazer algumas atitudes ali, algumas... Eu falo alavancagem não é uma boa palavra. Fazer algumas manobras internas. Então, o ideal é fazer as coisas aos poucos, e tornando a empresa cada vez mais madura, com certo know-how, de maneira que ela consiga crescer de uma forma sustentável, e não perca-se o controle facilmente por achar que tem controle de algo que não tem. E aí, gente, é isso. Falei muito hoje, minha garganta tá seca. Alguma dúvida referente a essa parte do conteúdo? Tudo Tranquilo, certo. professor. Beleza, essa parte eu queria que seja mais fácil. Então, o que eu vou falar para vocês em relação ao trabalho de hoje? O trabalho de hoje, como eu falei nos primeiros minutinhos da aula, ele é um case, tem aproximadamente 4 páginas. Ele fala sobre a relação da União Europeia antes e depois do euro. Ele praticamente fala um pouco sobre esse período de transição. Daí tem uma questão perguntando sobre esse texto inteiro em si, e ela é uma questão discursiva. Então, peço para vocês que leiam o case. A aula de hoje eu nem sei se foi mais curta, porque a ideia é fazer um pouquinho mais rápida. O que tenha sido, ela teve em média uns 40 minutos, porque tem esse tempo de leitura de case. Em si, a leitura dele não é muito complexa, perfeito? Eu tive que transcrever ele, porque eu peguei ele da fonte em específica lá, então, como eu tive que usar um leitor de OCR, pode que tenha havido alguns errinhos. Eu tentei pegar tudo e corrigir tudo lá, mas às vezes pode ter escapado alguma vista. Mas em si, o texto é de fácil compreensão, a linguagem dele é bem simples e tranquila, perfeito? Então, peço para vocês lerem o case. Eu entendo também que vocês podem ter outras demandas e afins, só não deixem isso por última hora, porque realmente é uma leitura que tem a ser meio cansativa e faz mais sentido vocês fazerem isso junto com o conteúdo, que é a parte ali da gestão financeira internacional, e responda aquela questão enquanto todo o conteúdo ainda está meio fresco. Então, já está lá disponível para vocês, já deixei habilitado, e a questão também. Então, se puderem fazer hoje, eu acho que seria melhor, mas também não puderem, também não tem problema. Lembre-se só do limite que todos os trabalhos, seja dessa disciplina de agora, ou de gestão estratégica, vão ser dia 15 de novembro. Perfeito? Beleza, então. Agradeço a todos a presença hoje aqui, tá bom? Nesse dia extremamente quente. Muito obrigado por terem vindo. Faça os trabalhinhos que todo mundo tem que fazer, não deixem tudo por última hora, porque no final de novembro vai ter uma correria que só por causa dos TCCs. Então, se cuidem, saiam com moderação, usem álcool gel, usem máscara e tudo mais. Qualquer dúvida que tenham, entre em contato comigo, tá bom? Mandem um WhatsApp, alguma coisa do gênero, e eu faço o possível para ajudar vocês, beleza? Obrigada, professor. Eu que agradeço a presença. Muito obrigado pela participação. E qualquer coisa, fico à disposição, beleza? Vou encerrar a gravação aqui. Falou, professor, até. Falou. Obrigado pela presença.